Bom dia, gente. Hoje o dia começou aí trabalhoso. Sexta-feira vai ser dia de envio, né? Então, como a gente começa a arrumar aí para o envio, o trabalho começa bem antes. O trabalho começa aí 2, 3 dias antes, já começa o trabalho de preparação das plantas, né? Então, eu vou estar passando aqui um pouquinho como é que é essa preparação das plantas para viagem, como é que eu faço, né? Aqui, olha, tem umas que eu já tirei do substrato, eu tirei hoje. Eu gosto de tirar assim bem adiantado. Aqui, gente, eu já não vou mais lavar essas plantas, tá? Eu gosto de tirar ela bem antes para deixar secar bem as raízes, porque se tem umidade, pode acontecer aí de proliferar fungos dentro da caixa e ter aí um apodrecimento ou de raízes, né, ou até da ponta do galho. Então é bem interessante. Primeiro passo, né, é você estar com a planta bem hidratada. Então, na semana aí que eu vou fazer o envio, eu fico regando praticamente todos os dias. E é uma rega mesmo daquelas boas. Então, eu fico regando bastante, até porque aqui agora está no tempo aí do calor, né? Então, tem feito bastante calor. Então, a rega é difícil faltar um dia. Praticamente todo dia a gente está fazendo rega. Então, primeiramente, a planta tem que estar bem hidratada. Depois que a sua planta está bem hidratada, 3 dias antes, 2 dias antes, você já começa a retirar do substrato. Se eu tivesse aqui, como eu estava viajando, né, e eu cheguei ontem à noite, eu já teria começado a retirar essas plantas ontem do substrato. Porque sexta-feira elas já têm que estar todas encaixotadas para elas começarem a viagem, né? Mas comecei hoje, então aqui, olha, são por volta de 9 da manhã, o sol ainda está brando, né? Aí tirei, deixei aqui um pouquinho, enquanto eu termino de tirar as outras. Depois vou deixar elas ali na sombra, secando. Conforme elas vão secando, o substrato vai caindo aqui, olha, da raiz delas. Aí quando já tá bem sequinho, eu pego um pincel de cerdas macias, desse pincel mesmo que a gente compra aí de pintura para pintar a parede. Então tem uns que tem a cerda bem macia. Então eu venho, olha, com um pincelzinho, limpo tudinho, esse resquício aqui, olha, de substrato. Depois que a planta já tá sequinha, mais ou menos 2 dias aí secando, aí eu vou fazer a embalagem delas. Você pode estar embalando, olha, aqui tem mais, ó, plantas que eu já retirei. Essas plantas aqui são da N Gonçalves. Aqui eu tenho as plantas aqui da Eutélia. Essas aqui eu já vou levar para ali. Aí arrumo lá dentro, em cima da mesa, e volto para buscar essas aqui, né? Então, depois que já tá sequinho, gente, você pode fazer a embalagem da planta tanto com o jornal, né? Porque o jornal ele é mais macio, é um papel mais macio. Ou então com o TNT. Eu gosto de usar o TNT. Aí eu venho e embrulho a planta todinha. Quando você for embrulhar, você sempre tem o cuidado, olha, de pegar as folhas aqui, olha, desse jeito. Aí você enrola, que é para machucar. Quanto menos machucar, né, melhor. Quanto menos machucar as folhas. Se você não faz isso, aí acaba uma folha dobrando, uma folha quebrando. Então assim, olha, quando você faz isso aqui, corre menos risco da sua planta quebrar a folha. E se ela estiver saindo botões florais, que nem essas aqui, olha, tem algumas aqui que estão com botões florais. Como essas plantas vão viajar, elas vão de avião, olha aqui, ó, gente. Aqui tá com botão floral, né? Então, quando a gente faz esse processo aqui, olha, automaticamente já protege aqui os botões, olha. Então, pode ser que a pessoa ainda veja essa floração aqui. Pode acontecer de cair também esses botões, porque de qualquer forma, né, a planta passa aí por um estresse de ser arrancada do vaso, de ficar ali sem o substrato, sem luz natural, fica ali dentro da caixa, né? Então pode acontecer dela perder os botões. Mas se você embala dessa forma,
já corre aí menos risco, né, de estar perdendo esses botões. Aqui, ó, gente, eu tenho uma Bridal buquê. Olha aí, ela já tá com botões. Olha aí, formando aí um buquezinho. Então, eu vou ter todo esse carinho, olha, de fazer esse fechamento aqui, ó, para evitar de amassar esses botões. E torcer, né, para que a cliente ainda tenha aí a alegria de ver as flores. Então, aqui, ó, gente, é uma Bridal buquê. Essa Bridal aqui é da Eutélia. Grande abraço, Eutélia. Essas plantas aqui são da Eutélia. E eu vou estar arrumando aí de outros clientes também. Eu só comecei, né? Só comecei. Hoje eu vou estar mandando também as plantas do Douglas. Vou estar mandando as plantas da Jane. E vou ver aqui se tem mais alguém, né? Porque comecei agora, né, gente? Fazer essa arrumação aí. Mas tem, ó, muita planta aí saindo botões. Olha, muita planta aqui saindo botões. Quando a planta vai pelo correio, aí o processo é diferente, tá, gente? Aqui, olha, outra Bridal aí com botões. Quando é pelo correio, o processo é diferente. Eu retiro todas as folhas, tá? Pelo correio, você vai cortar todas as folhas. Se a planta tiver com botões, corta os botões também. A não ser que para onde você vai mandar não seja longe, seja perto. Mas como tem para algumas localidades que passa aí 15, 20, até mais de 20 dias para chegar, então é legal a gente estar retirando essas folhas, porque vai poupar a energia, né, da planta, vai poupar que a planta venha desidratar, vai evitar que com o tempo, né, venha proliferar fungos por causa dessas folhas, porque a folha começa a murchar. Aí o que acontece? Murcha, então a folha começa a morrer, né? E tudo que morre, né, gente, vai criando ali fungos, vai criando ali bactérias. Então, para evitar isso, se for pelo correio, for longe, você vê lá que o prazo de entrega é mais de uma semana, é legal você fazer a retirada das folhas. E dos botões florais também, para evitar o apodrecimento, olha, pela ponta do galho. Agora, essas aqui, como vão pela Azul Cargos, né? Que é empresa aérea, que a entrega é muito, muito mais rápido. Então, dá da gente mandar a planta com as folhas, tudo normalzinho. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo, não. O segredo principal aí para você estar fazendo o envio é a planta estar seca. Se a planta estiver sequinha, você não vai ter problema nenhum de apodrecimento. Colocou na caixa, você só faz acomodar direitinho. Eu uso, você não pode deixar a planta arrumada assim com espaço sobrando dentro da caixa. Ela tem que ficar mesmo bem acomodada, bem juntinho, que você sacuda a caixa e você não sinta as plantas balançarem dentro da caixa. Tem que ficar firme. Porque se fica balançando, por isso que as caixas que a gente manda, às vezes a pessoa diz assim, ah, mandou numa caixa tão pequena. Primeiro, porque a caixa tem que ser de acordo com o tamanho das plantas. Tem que ficar ajustado para não ficar balançando. Se fica aí chacoalhando dentro da caixa, vai chegar toda quebrada, toda abatida a planta. Então não pode. Outra coisa é questão aí do frete, né? Que muita gente reclama por causa de frete. Então, frete, ele não implica só em tamanho, só em peso da caixa, tá, gente? O frete, ele vai implicar também na questão do tamanho da caixa. Então, gente, vai implicar nessa questão também o tamanho, tá? O tamanho da caixa. Quando a gente chega lá para fazer o seu envio, seja na transportadora, seja no correio, a gente vai chegar lá, eles vão pesar a caixa e vão medir também a caixa. Então, vai depender do tamanho da caixa e do peso. Então, se coloca uma caixa muito grande, automaticamente o seu frete vai aumentar, né? E é uma reclamação assim bem constante essa questão aí de frete. Aqui, ó, gente, como é que estão aí os enxertos, tudo saindo florzinho. Olha aqui a variegata como abriu flor.
Olha que coisa mais mimosa, mais delicada. Olha isso, gente. Então a gente coloca aí numa caixa, né, que seja proporcional às plantas, para que elas fiquem confortáveis e ao mesmo tempo essa questão aí do frete também fique mais em conta, né, para o cliente. Aí nos espaçozinho que sobra, eu gosto de usar, gente, aquela caixinha que vem os ovos, sabe? Que vem os ovos. Porque aquilo ali é feito para proteger os ovos, né? Quando eles vêm sendo transportados, eles vêm muitas vezes vêm pela estrada, a gente sabe que as estradas têm buraco, vem batendo e chega, né? E chega em segurança. Então aquilo ali eu comecei a usar porque eu vi que é bem legal mesmo para a gente estar acomodando naqueles espacinhos que vão sobrando na caixa. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa mais linda. A Canarion. Olha que lindeza. Essa daqui é da Eliana. As plantas da Eliana não vão ainda nessa viagem, vão só na próxima. Mas tem várias, ó, que já estão aqui floridinhas. As plantas da Eliana. Então, gente, é isso, né? Me pediram aí para fazer um vídeo falando mais ou menos como é que é essa questão de envio. Então, é dessa forma. Só lembrando aí vocês que o envio pelo correio, ele não é permitido enviar plantas pelo correio, tá? Então, você aceita fazer um envio pelo correio, você está assumindo aí um risco, né? Que você pode estar perdendo essas plantas. Então, você tem que ver bem, porque não pode, tá? A gente acaba enviando porque a gente precisa trabalhar e não tem, infelizmente, não tem a transportadora para todas as localidades, porque eu prefiro 1000 vezes mandar pela transportadora, porque a transportadora é muito mais seguro, 90% das vezes sai mais barato do que mandar pelo correio e chega dentro de uma semana para as localidades mais longe. No máximo leva uns 10 dias, mas geralmente chega aí com 5 dias, 4 dias. É muito rápido, e até hoje, graças a Deus, tem dado super certo. Olha aqui, gente, eu vou finalizar com essa lindeza aqui. Olha que coisa mais linda essa planta, gente. Essa daqui, olha, ela é uma sementeira, tá? Olha esse matizado. Ela é uma sementeira. Essa planta aqui, ó, que eu falei pra vocês que quase que eu perdi ela. Olha aí. Ela deu uma doença aqui nessa parte, né, acima do caudex. E eu tive que fazer uma poda muito baixa, ó. Mas graças a Deus, ó, brotou, deu aqui a brotação e tá florida agora, né? E o interessante, gente, é que esse botão, ele sai bem escurinho, olha. Ele sai bem escurinho. As folhas, quando nascem, são bem escuras, depois que elas vão ficando esse verde, esse tom de verde mais escuro. Mas ela abre bem escurinha mesmo, os botões, olha, começa igual o botão da L14. E as folhas, quando estão nascendo também, nasce igual da L14. Então, dá uma enganada aí de pensar que é uma flor escura, né? Mas não é, olha aí, é uma flor matizada, lindíssima. Olha que coisa linda, gente, esse matizado. Linda. Grande abraço, fiquem todos com Deus.